Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais são as minhas tropes literárias favoritas e dar várias dicas de livros dentro de cada trope para que vocês tenham leitura aí por bastante tempo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha com uma amiga que gosta de ler romance e não conhece o canal ainda. E se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que eu postar. Todos os livros que eu citar nessa lista eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo. Eles vão estar com o link lá pra Amazon, tá? Então, se você adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro produto do site, eu sempre peço para vocês usarem meus links. Vocês me ajudam muito a continuar criando conteúdo e não pagam nada mais pelo produto, tá bom? Eu ganho uma comissão por trás da venda, mas quem me paga é a Amazon. E também, caso você goste, de promoção de livro, entre aqui no canal de promoções do Telegram e muitos desses livros que eu vou citar aqui nesse vídeo, eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Se você ainda não é assinante do Kindle Unlimited, aproveita que com o link que eu deixo aqui embaixo você ganha 30 dias de graça para testar, mas bora para esse vídeo que tenho muita coisa para falar dessas tropes. Bom, gente, então vamos falar sobre as tropes literárias. O que são tropes literárias? Nada mais, nada menos do que são recursos narrativos em que a autora trabalha a história em cima desses recursos. Então a gente tem exemplos, por exemplo, de personagens que odeiam e passam a se amar, amigos que se apaixonam, relacionamento de mentirinha, plots de gravidez. Tem muitas coisas que hoje em dia estão se tornando trope porque a autora constrói em cima de um plot específico e ela vai descrevendo aí essa história dos personagens. Eu separei aqui 5 tropes literárias que são as minhas favoritas e separei 5 dicas de cada trope, pelo menos que eu lembre, assim, que me remetem muito a essa trope, que eu gosto muito de indicar, dentro desses quesitos. Eu não vou me prolongar muito sobre cada livro, porque, como eu falei, são 5 tropes, são 5 dicas cada uma, então vai ficar grande o vídeo de qualquer forma, mas pra eu não me prolongar tanto, pra não ficar cansativo, eu vou falar bem rapidinho sobre cada um deles, tá? O primeiro aqui, então, a primeira trope é o Hate to Lovers, que são personagens que se odeiam e passam a se amar, Pode ser de uma forma mais lenta, ou pode ser uma coisa mais rápida, depende muito também se a autora vai usar um slow burn ou não, mas eles começam a história se odiando. E o primeiro, então, que eu tenho pra indicar é Tudo para Dar Certo, da Brenda Paiva. Esse livro aqui, ele é o primeiro de uma série que se chama Os Canalhas do Rock, ele está disponível no Kindle Unlimited. Essa série é muito divertida, ela traz turma de amigos, ela se passa no universo ali da faculdade, e eu gosto muito desse livro porque eu acho que, além dele ser muito divertido, o casal é muito cão e gato mesmo, eles se odeiam de verdade, desde o momento em que eles se deram, tiveram uma engalfinhada ali numa festa da fraternidade por causa de uma bebida, então eles passaram a se odiar e todo mundo sabe que eles se odeiam, mas algo vai acontecer com que vai aproximar esses dois, Na verdade, algumas coisas vão acontecer, e eu gosto muito desse livro porque eu acho que a autora, ela consegue misturar tudo muito bem, então ela traz o cão e gato, que já é divertido, ela também coloca a turma de amigos com diálogos e cenas muito engraçadas, mas ela também trabalha a profundidade dos personagens, Principalmente a protagonista, que tem um passado traumático, então ela traz ali um pouco de sensibilidade ali pra história dela, então você acaba ficando comovido com a situação que ela vive. Então, assim, tem muitas coisas, fora que as cenas hot são maravilhosas de tirar o fôlego, então super indico esse livro e essa série pra vocês. A segunda dica aqui é De Lukov com Amor, da Mariana Zapata. Quando eu penso em Enemies to Lovers, eu não consigo deixar de lembrar desse livro, porque ele é um grande slow burn, então as coisas entre os personagens, até mesmo um simples beijo ou algo a mais vai acontecer assim em 90 e tantos % da história. Porém, o Enemies to Lovers é marcante, Eu, particularmente, não comprei tanto o motivo em que eles passaram a se odiar, mas a autora retrata muito a protagonista odiando completamente o mocinho. E eles se engalfinhando também, eles trocando várias farpas ali enquanto estão tendo que trabalhar juntos, porque aqui a autora traz uma patinadora artística, no gelo, e ela está num ponto da carreira dela que não tem mais pra onde ela correr, o parceiro abandonou ela no final do segundo tempo, então ela precisaria treinar com outra pessoa o mais rápido possível, ou tentar fazer competições solo, e surge ali o Ivan Lukov, que é um dos melhores patinadores, inclusive, se eu não me engano é Jasmine o nome dela, a Jasmine, ela tá numa situação onde ela não ganha campeonatos, ela não tem destaque, a família sempre se dedicou para ela poder participar do esporte, então, assim, tem várias situações nesse livro que é interessante que a autora trabalha, mas o Enemies to Lovers é maravilhoso, super indico para vocês, e também, se eu não me engano, tem no Kindle Unlimited, tá? Então aproveita.
Aí depois, então, a gente tem Perdidos, que é o quarto volume da série Amores Imperfeitos. E como vocês sempre me perguntam, já vou responder aqui. Esse livro, sim, é interessante que você leia a série toda até chegar nele, porque tem muitos personagens nessa série, tem muitos acontecimentos que vão sendo trabalhados ao longo da série. Então, pra você não perder o fio da meada, é interessante que você comece, sim, pelos Estilhaçados, que é o primeiro volume, e leia todos até chegar em Perdidos. Mas aqui em Perdidos, eu acho que de todos os livros da série, né, no caso, porque o primeiro, eles eram estranhos que passaram a se conhecer e se apaixonaram, ficaram muito rápido até. O segundo, eles eram melhores amigos, que também se apaixonam. O terceiro, ele tem um reencontro, ele tem um cão e gato também, mas ele tem um reencontro, eles já se amavam na adolescência, então esse amor nunca sumiu. E nesse quarto, eles sempre se odiaram. Então, a partir daqui que a gente realmente tem um grande Enemies to Lovers, né? E eles se odiavam, eles têm esse reencontro depois de muitos anos, tem muita mágoa. Inclusive, essa série, a autora sempre aborda temas muito delicados e sensíveis na história. Aqui a gente tem uma protagonista que sofre de depressão, então tem gatilhos para suicídio. O próprio protagonista tem alguns traumas do passado, né, no plot dele, mas os da protagonista eu acredito que são gatilhos para muita gente. Então, eu gosto muito dessa autora porque eu acho que ela consegue trazer o drama necessário para a história, trabalhar temas importantes de uma forma muito responsável, sem ficar romantizando, sem ficar passando pano, sabe? Trazendo de uma forma crua e real mesmo, mas também não perde a leveza, não perde os momentos divertidos, não perde os momentos românticos. As cenas hot são maravilhosas, então também super indico para vocês a série toda e principalmente esse livro também. Aí eu tenho 2 livros que eu coloquei aqui nessa lista que não tem disponível aqui no Brasil, mas que eu gostaria muito de indicar pra vocês. O primeiro é Ruthless People, eu já falei dele aqui algumas vezes. Ele é o primeiro de uma série de máfia, então eu gosto muito de romances de máfia. Geralmente, nessas séries a gente tem muito casamento arranjado, tem também Enemies to Lovers, e aqui a gente vai ter os dois, porque os protagonistas, eles são de máfias rivais, e o protagonista, que é da máfia irlandesa e ela é da máfia italiana, ele acredita que ele vai se casar e vai ter uma mulher submissa a ele, mas quando a Mel chega, o Liam percebe que ela não é submissa e que ela é realmente uma das maiores mulheres da máfia e super perigosa. Então, o Enemies aqui tá muito presente, porque eles não vão se dar bem, não é um romance que vai acontecer do dia pra noite. É um processo muito lento e que ele vai ter que comer muito pelas beiradas pra ele chegar dentro do coração da Mel, porque a Mel é muito fria e muito preparada pra estar na máfia. Então, é muito interessante a forma como a autora constrói toda essa história, desse relacionamento deles, os personagens de forma individual e também, gente, sério, é um dos melhores romances de máfia em quesito ação. Eu gosto muito dos romances da Cora, né? Eu sempre cito ela aqui pra vocês como romance de máfia. Eu acho que ela trabalha muito bem os relacionamentos entre os personagens. Porém, em cenas de ação, eu sinto que ela poderia trabalhar um pouquinho mais também, porque são romances de máfia, a gente gosta de ficar envolvidos em um momento ou outro ali de mais adrenalina, e eu sinto que às vezes falta um pouquinho mais disso nos livros dela. Uns ou outros têm mais, mas na maioria, assim, dos livros ela foca mais no relacionamento e tem uma outra cena mais impactante, enquanto nessa série aqui tem muitas cenas de ação e plot twists e reviravoltas e do nada bombardeios e você não tá esperando. Então é muito legal, eu super indico também. E por último, eu vou indicar Pretty Reckless, da L.J. Shane. Esse livro, ele é o primeiro de uma trilogia que conta a história da segunda geração de uma família. Então, eu também indicaria vocês lerem a outra série, né? A série anterior dessa, pra vocês entenderem mais o contexto dos pais. Mas nesse caso aqui, eu acho que se você começar por essa série da segunda geração, não tem problema nenhum também. Você vai perder uma coisinha ou outra sobre, enfim, sobre a primeira geração da família. Mas é muito legal também essa série. Os personagens, acontece algo ali na pré-adolescência deles e alguns anos depois eles se reencontram e ele vai morar na casa dela. Então ela tem todo um problema familiar com a mãe, com a família mesmo, com o pai e tal. E ela vai ter que lidar com ele dentro da casa dela e ele se odiando. Então também gosto muito desse livro. Mas bora pra próxima trope, porque Hate to Love eu já dei 5 dicas pra vocês. Agora a gente vai pra trope de bully romance, né? Que é uma trope que eu também adoro quando o livro tem bully romance. Apesar de, gente, ai meu Deus, eu não sei por que eu gosto disso, mas eu gosto e eu não vou ficar me justificando aqui. O primeiro dessa lista é Dominique, que também já cansei de indicar aqui, que é o primeiro livro da série Slater Brothers. Gosto muito dessa série, acho os personagens muito divertidos. O cão e gato desse livro em específico do Dominique é maravilhoso. Passa dentro do último ano do ensino médio também. A protagonista, ela é toda tímida,
autoestima dela tem um trauma por ter perdido a família, né, os pais, então ela não gosta de se envolver muito com outras pessoas, ela é muito fechada, mas quando o Dominique chega, ela já sofria bullying na escola, mas o Dominique chega, também vai participar um pouco desse bullying, mas aos poucos eles vão se envolvendo, e assim, é maravilhoso. O segundo livro, gente, eu não vou me prolongar, porque o livro já tá, o vídeo já tá ficando imenso, então eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? O segundo dessa lista é Intimidação, que é da autora Penelope Douglas. Essa série Fall Away, ela não tinha no Brasil até um pouco tempo atrás, mas a The Gift Box tá trazendo essa série completa, então assim, eu tô amando, eu quero muito desses livros na estante. Intimidação é o primeiro livro que antigamente eles chamavam Sempre Fui Sua, Bullying, né? Ele já foi publicado aqui por uma outra editora, mas somente o primeiro livro, então depois ele nunca mais foi passado adiante e agora tá sendo trazido de volta, né? E com a série toda, no caso, com uma nova identidade visual. Intimidação é o primeiro, também se passa no último ano do ensino médio, os protagonistas eles eram amigos de infância, mas algo aconteceu com que eles deixaram de se falar e hoje em dia o cara odeia ela, então ele pratica muito bullying com ela. Você passa muita raiva nesse livro e você chega no final e na verdade o plot, gente, do porquê que ele passou a odiar ela, sério, é tão besta, mas tão besta. Enfim, eu passei muita raiva, mas eu não deixo de indicar o livro porque eu passei muita raiva, eu acho que é muito válido, você fica preso ali nas páginas, né, nas cenas, você fica puta mesmo com a história, mas ainda assim te prende, sabe, te envolve, então eu gostei muito. E a série toda é muito boa, tá? Eu li todos os livros da série, eu gosto muito. Depois dessa dica, então, a gente tem Bad Prince, da Zoe X, que é um super bully romance nacional maravilhoso. Tem no Kindle Unlimited. Chega a ser pesado em alguns momentos, porque tem algumas cenas de bullying que eu nunca tinha lido em nada, né? Em nenhum outro livro, e eu amei. E também é muito envolvente, porque ele conta ali alguns flashes do passado, de como os personagens se conheceram, de como eles se envolveram e como eles passaram a se odiar. Então você vai descobrindo tudo muito aos poucos. E tem um certo triângulo amoroso, de certa forma, embora a gente sabe que não vai acabar num triângulo amoroso, mas a protagonista hoje, ela tá envolvida com o irmão do protagonista, né? Então, ela namora com o irmão dele, mas ela tem todo um passado com ele, e ele vai retornar, e ele quer vingança. Então, assim, é muito legal, eles passam na faculdade, então já é uma coisa mais adulta mesmo. Sério, gente, é muito, muito, muito bom. Leiam Bad Prince, porque vale muito a pena. Um bully romance, que não é o meu favorito, tá? Não é o favorito dessa lista, longe de ser, mas eu gostei muito como bully romance, eu acho que vale a pena ser citado, porque a tropa é sobre bullying romance, então eu separei alguns bullies romances que tem realmente bullying e que tem toda essa coisa, né? Então eu separei Princesa de Papel, também da Erin Watt, que na verdade também são duas autoras que escrevem em conjunto, e aqui a gente tem uma protagonista que tá toda lascada financeiramente, ela perdeu a mãe pra uma doença, se eu não me engano era o câncer, e o pai dela também já tinha falecido, e ela tá completamente sozinha, ela trabalha pra se sustentar como stripper, se eu não me engano, e ela do nada aparece um cara mais velho e fala que ele era amigo do pai dela e que o pai dela deixou uma super herança pra ela e chama ela pra ir morar com ele, faz um acordo que ele vai cuidar dela e que ele vai dar uma boa mesada pra ela, que se ela morar por tanto tempo até terminar o ensino médio, ele vai dando acho que $10.000 pra ela todos os meses e depois ela tá livre pra ela fazer o que quiser e ela vai. Só que a casa dele, gente, sério, ele não tem esposa, né? Então ele só tem os filhos. Se eu não me engano, são em 3 filhos ou 2. Não, acho que são 3 filhos. E mais filhos que já saíram de casa. Então, os Royals, né? Que são os filhos desse cara, eles são grandes babacas. Então, eles mandam também na escola. Então, ela vai chegar lá e já vai ter que lidar com toda essa diferença social, né? Dela ser pobre e todo mundo ser riquinho na escola. E ainda com o fato deles mandarem e tudo e não gostarem dela. Então, ela não vai ser bem acolhida, ela vai ser muito maltratada. Eu gosto muito no sentido bullying dessa história, eu acho que foi muito bem construído, mas ainda assim não são os livros que, meu Deus, me conquistaram completamente e que, enfim, uns livros são melhores do que outros nessa série, mas eu não amei todos, então eu tô só comentando aqui com vocês. Se vocês forem dar prioridade, dê pra outros livros que eu citei nessa lista, mas eu também acho super válido pra quem gosta de bullying romance essa série não passar despercebida também. E por último, uma série que não tem aqui também no Brasil, mas que eu acho que também vale muito a pena ser citada como bully romance, é a série Rich Boys of Blueberry Prep. Essa série da C.M. Stanek, ela tem muito bullying também. É basicamente o contexto de Princesa de Papel, com algumas diferenças, porque a mocinha não é órfã nem nada, mas ela foi pra uma escola, eu não lembro se ela é órfã, tá? Mas ela foi pra uma escola de gente rica, com uma bolsa de estudos no caso, chega lá, ninguém
ninguém vai gostar dela, todo mundo vai tirar sarro dela, e os garotos dessa escola, eles também vão pegar muito no pé dela, e eles vão fazer uma aposta pra ver quem fica com ela primeiro. Então tem isso também, tá, no livro. Ela não é uma mocinha fraca, ela é muito forte, mas em todo esse contexto, fora que também vai surgindo aos poucos na série um harém reverso. É trabalhado de uma forma mais lenta do que outras séries da autora, por exemplo, que é desde o início. Então, ela vai se envolvendo com eles, mas é uma coisa muito assim, não tem grandes cenas hot, é muito lento, tá? É uma forma muito lenta dela trabalhar o harém, mas eu gostei muito como bully romance. Você passa raiva e você fica torcendo pra ela virar o jogo, e no segundo livro ela vira o jogo e vira bonito o jogo. Eles sofrem na mão dela, então é muito bom. Gostei muito dessa série também.